Existem despedidas que doem no dia da perda, e existem outras que continuam doendo quando o silêncio finalmente acaba. No caso de Erasmo Carlos, o Brasil acreditou que já tinha chorado tudo o que havia para chorar quando o eterno tremendão partiu, aos 81 anos, em novembro de 2022. Mas o tempo passou, e o que parecia ser apenas saudade começou a revelar um outro lado dessa história. Um lado mais íntimo, mais delicado, mais humano e talvez até mais doloroso. Porque agora, depois de anos de luto, a mulher que dividiu os últimos capítulos da vida do cantor decidiu expor sentimentos que estavam guardados atrás de homenagens, cartas e silêncios. E a frase que mais chama a atenção não é apenas triste, é devastadora. Não consigo me perdoar. Por trás dessa confissão existe muito mais do que arrependimento. Existe amor, existe culpa, existe a dor de quem esteve ali até o fim e ainda assim sente que ficou algo por dizer, algo por fazer, algo por impedir. E quando essa dor se mistura com críticas, julgamentos, disputas e memórias que nunca deixaram de latejar, a história deixa de ser apenas a de um ídolo da música brasileira. Ela passa a ser a história de um homem frágil, de uma mulher em ruínas e de um legado que continuou sendo disputado mesmo depois que as luzes se apagaram. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vídeos como esse resgatam histórias que muita gente pensa que já conhece, até descobrir que ainda havia uma verdade escondida por trás de tudo. E fica comigo até o final, porque a última reflexão dessa história pode mudar completamente a forma como você enxerga não só Erasmo Carlos, mas também o peso que o amor carrega quando termina sem aviso. E tudo começa quando a saudade deixa de ser homenagem e passa a virar confissão. Quando o Brasil recebeu a notícia da morte de Erasmo Carlos, o sentimento foi de choque coletivo. Não era apenas mais um artista importante partindo. Era o fim de uma era. Era como se uma parte da memória afetiva do país fosse arrancada de uma vez só. O homem que ajudou a moldar a música popular brasileira, que marcou gerações ao lado de Roberto Carlos e que carregava o apelido de Tremendão com uma mistura rara de irreverência e ternura, deixava um vazio que parecia impossível de preencher. Só que, dentro daquele luto nacional, existia um sofrimento muito mais silencioso acontecendo longe dos holofotes. Enquanto o público via manchetes, homenagens e retrospectivas sobre a carreira do cantor, dentro da intimidade, existia uma mulher tentando compreender como tudo havia desmoronado tão rápido. Afinal, a sensação era a de que havia esperança. Erasmo tinha passado por internações, enfrentado problemas de saúde, recebido alta, voltado para casa, demonstrado melhora. Isso fez com que muita gente acreditasse que o pior já havia passado. Talvez a própria família tenha se agarrado a essa ideia. Talvez Fernanda Passos tenha se apoiado nela com todas as forças que ainda tinha. E é justamente aí que nasce a culpa cruel que tantas vezes acompanha o luto. Quando a despedida chega logo depois de um momento de alívio, a mente passa a revisitar cada detalhe, como se houvesse um ponto exato onde tudo pudesse ter sido diferente. A morte de Erasmo Carlos, em 22 de novembro de 2022, não foi sentida apenas como uma perda artística. Ela teve o peso de uma ruptura afetiva para milhões de brasileiros. Mas para Fernanda, aquilo não era a despedida do ídolo. Era o sumiço repentino do homem que ocupava a casa, a cama, a rotina, os pequenos hábitos, os silêncios do dia e os gestos que ninguém de fora via. O país chorava o cantor. Ela chorava o companheiro. E essa diferença é essencial para entender por que o luto dela foi tão cru, tão exposto e tão impossível de esconder. Porque quando a emoção é verdadeira demais, ela transborda. E foi exatamente isso que começou a acontecer logo nos primeiros dias após a partida do cantor. Só que o que parecia ser apenas uma dor pública de viúva, em pouco tempo mostraria que escondia uma ferida muito mais profunda. Se muita gente conhecia Fernanda Passos apenas como a esposa mais jovem de Erasmo Carlos, com a morte do cantor, ela deixou de ser uma figura lateral para se tornar uma presença central na narrativa. E isso aconteceu de forma intensa, inesperada e profundamente emocional. Em vez de se esconder completamente, ela começou a transformar suas redes sociais em um verdadeiro diário de luto. Mas não eram publicações frias, nem homenagens protocolares.
Eram desabafos de quem parecia estar tentando sobreviver, minuto a minuto. Foi ali que o Brasil começou a ver uma dor quase palpável. Fernanda escrevia sobre o cheiro dele ainda presente na casa, sobre o vazio da poltrona, sobre a ausência física de um homem de quase 2 metros de altura, cuja presença parecia preencher tudo ao redor. O luto dela não vinha em frases ensaiadas. Vinha em palavras partidas, em sentimentos sem filtro, em confissões que pareciam ter sido escritas no meio de um colapso emocional. Em um de seus desabafos mais marcantes, ela deixou claro que não queria nem que o tempo levasse embora os rastros dele. Era como se apagar o cheiro, os objetos, os detalhes da rotina, significasse perdê-lo uma segunda vez. Essa forma de viver o luto em público gerou 2 reações muito fortes. A primeira foi a empatia. Muita gente se comoveu, enxergando ali uma dor genuína. Mas a segunda foi julgamento. Como sempre acontece quando o sofrimento feminino é exposto sem delicadeza social, surgiram comentários, críticas e olhares enviesados. Havia quem a visse como intensa demais. Havia quem julgasse o modo como ela falava. Havia quem parecesse mais interessado em interpretar sua postura do que em respeitar sua devastação. Só que isso apenas deixou ainda mais evidente que o luto de Fernanda estava longe de ser simples. Ele já nascia atravessado pela necessidade de se defender, de se explicar e de sustentar publicamente o lugar que ocupou na vida do cantor. E quanto mais ela escrevia, mais ficava claro que a história entre os dois tinha sido mais profunda do que muitos imaginavam. O problema é que, para entender a dimensão dessa perda, era preciso voltar no tempo e revisitar um relacionamento que foi alvo de amor, admiração e também muito preconceito. E é justamente aí que a história ganha outro peso, porque antes de virar luto, esse amor já tinha sido colocado à prova muitas vezes. A história de amor entre Erasmo Carlos e Fernanda Passos sempre despertou curiosidade, e não apenas pelo fato dele ser um dos maiores nomes da música brasileira. O que mais chamava a atenção desde o início era a diferença de idade entre os dois. Eram quase 5 décadas de distância, e isso bastou para transformar um relacionamento íntimo em assunto público. Desde o começo, o casal precisou lidar com olhares maldosos, comentários preconceituosos e insinuações de todo tipo. Muita gente não conseguia enxergar afeto sem antes passar pelo filtro do julgamento. Mas a relação dos dois foi se construindo justamente na contramão desse barulho. Segundo relatos já compartilhados ao longo dos anos, Fernanda era fã de Erasmo e foi ela quem tomou a iniciativa da aproximação. O que poderia parecer improvável acabou se transformando em convivência, em troca diária, em parceria constante. Aos poucos, aquele vínculo deixou de ser curiosidade para virar compromisso. E mesmo quando o mundo insistia em reduzi-los ao rótulo de casal improvável, eles seguiam vivendo a relação com naturalidade, sem fazer da vida amorosa um espetáculo. O casamento civil, oficializado em janeiro de 2019, foi quase simbólico nesse sentido. Não parecia uma tentativa de provar nada para ninguém. Parecia, na verdade, uma confirmação tranquila de algo que já existia havia muitos anos. Eles já dividiam uma trajetória, uma rotina, um cotidiano afetivo consolidado. E talvez seja exatamente por isso que a morte tenha sido tão brutal para Fernanda. Porque ela não perdeu apenas o marido formalmente reconhecido. Ela perdeu um companheiro de estrada, um homem com quem construiu uma intimidade real, distante das caricaturas que as pessoas faziam do lado de fora. Essa relação, aliás, dizia muito sobre o próprio Erasmo. Em vez de se esconder do preconceito, ele tratava o assunto com leveza. Não parecia interessado em justificar sua felicidade. Havia ali uma espécie de blindagem afetiva, como se os dois tivessem aprendido a se proteger do mundo sem permitir que o mundo definisse o que sentiam. Só que relações maduras, discretas e silenciosas costumam deixar marcas ainda mais profundas quando se rompem. Porque o que se perde não é só o romance visível, é a cumplicidade invisível. E para entender por que essa cumplicidade se tornou tão poderosa, é preciso olhar para quem Erasmo Carlos era longe do mito, longe do palco e longe do apelido que o eternizou diante do Brasil. Antes de ser o tremendão, antes de se tornar parceiro inseparável de Roberto Carlos,
Antes de ser um dos rostos mais emblemáticos da Jovem Guarda, Erasmo Carlos era um menino da Tijuca, no Rio de Janeiro, cercado por limitações, descobertas e encontros que mudariam a história da música brasileira. Ele nasceu em 5 de junho de 1941 e sua origem humilde nunca foi apagada pelo estrelato. Pelo contrário, quem acompanhava sua trajetória percebia que havia nele uma combinação rara de grandeza artística com humanidade cotidiana. A juventude de Erasmo foi marcada por curiosidade musical, pelo impacto do rock internacional e por amizades decisivas. Foi nesse ambiente que surgiram laços com nomes como Tim Maia e, principalmente, Roberto Carlos. O que começou como afinidade de bairro e gosto musical em comum se transformaria em uma das parcerias mais importantes da cultura brasileira. Juntos, eles não apenas compuseram sucessos, eles ajudaram a moldar um imaginário inteiro, criando canções que atravessaram décadas e permaneceram vivas na memória coletiva do país. Mas o que tornava Erasmo especial não era apenas o talento, era a personalidade. Ele cultivava uma imagem irreverente, forte, expansiva, mas quem convivia com ele frequentemente falava da sua generosidade, do seu humor e da sua sensibilidade. Esse contraste entre figura pública e homem íntimo é parte central do fascínio que ele despertava. No palco havia energia e carisma. Fora dele havia afeto, lealdade e um jeito quase acolhedor de estar no mundo. Talvez por isso sua morte tenha causado tanta comoção entre colegas, amigos e fãs. Não parecia ter ido embora apenas um cantor histórico. Parecia ter partido alguém que fazia bem ao ambiente em que estava. E é importante lembrar disso porque quando a esposa fala, quando o luto ganha palavras, quando a culpa aparece, ela não está falando apenas da perda de um ídolo nacional. Ela está falando da ausência de um homem que, no privado, também tinha profundidade, fragilidade e vínculos muito intensos. Só que esse mesmo homem, tão querido por tanta gente, também carregava dores antigas, perdas severas e cicatrizes que o acompanharam por anos. E são justamente essas dores do passado que ajudam a entender por que seus últimos anos foram vividos com tanto apego ao amor e à discrição. A vida pessoal de Erasmo Carlos nunca foi feita apenas de aplausos, músicas e reconhecimento. Por trás da trajetória pública existiu um homem atravessado por ausências e perdas que deixaram marcas profundas. Uma das relações mais importantes de sua vida foi com Narinha, companheira de muitos anos e mãe de seus filhos. Mais do que esposa em uma fase central de sua história, ela foi uma espécie de eixo emocional, alguém que participou dos bastidores da construção do artista e também do homem. A separação entre os dois não apagou essa importância, e o tempo provaria isso de forma cruel. A morte de Narinha, ainda relativamente jovem, foi um golpe devastador para Erasmo. Não era apenas a perda de alguém com quem havia dividido uma vida, era a ruptura de uma parte da própria identidade afetiva. Há dores que reorganizam uma pessoa por dentro, e tudo indica que essa foi uma delas. Depois disso, sua arte ganhou ainda mais densidade emocional, como se a saudade tivesse se infiltrado também nas entrelinhas de quem ele passou a ser. Mas a vida ainda reservava outro impacto brutal. Anos depois, a morte do filho Alexandre, conhecido como Gugu, em decorrência de um acidente, colocou Erasmo diante de um tipo de sofrimento que nenhum pai deveria conhecer. A perda de um filho muda o sentido do tempo, do corpo e da própria existência. E quando se observa esse histórico de lutos, fica mais fácil perceber que os anos finais do cantor não foram apenas anos de consagração, foram também anos de resistência emocional. Talvez por isso a chegada de Fernanda Passos tenha representado tanto. Ela não entrou na vida de um homem ingênuo ou descomplicado. Entrou na vida de alguém que já conhecia o peso da saudade, a violência das perdas e a necessidade de um amor que oferecesse acolhimento, não espetáculo. Isso ajuda a explicar por que o vínculo entre os dois parecia tão protegido. Não era um romance construído na superfície, era um encontro no momento de maturidade, depois de dores que já tinham ensinado demais. Só que justamente por nascer nesse contexto, esse amor carregava um valor ainda mais delicado.
E quando o fim chegou, ele trouxe junto não apenas a dor da ausência, mas a sensação de que uma nova oportunidade de felicidade também havia sido arrancada. E foi nesse cenário que a saúde de Erasmo começou a se transformar no centro de uma tensão silenciosa. Nos últimos anos de vida, Erasmo Carlos enfrentou problemas de saúde que exigiram atenção, cuidados e períodos de internação. Ainda assim, para quem acompanhava de fora, a imagem que muitas vezes prevalecia era a de um homem resiliente, espirituoso, sempre pronto para voltar. Essa percepção criou uma espécie de esperança coletiva, a ideia de que ele venceria mais uma vez. E quando esse sentimento se instala, a notícia final se torna ainda mais difícil de aceitar. O quadro que antecedeu sua morte foi especialmente angustiante por causa dessa oscilação entre melhora e agravamento. Houve tratamento, houve recuperação parcial, houve alta hospitalar. E quando alguém volta para casa, ainda que fragilizado, a família agarra esse instante como prova de que a vida pode retomar seu curso. Só que com Erasmo tudo mudou muito rápido. O que parecia controle virou urgência. O que parecia alívio virou corrida contra o tempo. E o que talvez fosse vivido como esperança dentro de casa acabou desabando diante da brutalidade dos fatos. Esse tipo de desfecho costuma provocar uma pergunta que atormenta os que ficam. Onde foi que perdemos o controle? É aí que muitas culpas nascem. Não necessariamente porque alguém errou de fato, mas porque a mente se recusa a aceitar que o amor não foi suficiente para impedir a tragédia. Quando Fernanda deixa escapar uma frase como "não consigo me perdoar", o que se sente por trás não é apenas arrependimento literal. É o peso emocional de quem acompanhou tudo de perto, acreditou, lutou, cuidou e ainda assim viu o pior acontecer. É a culpa irracional, mas profundamente humana, de quem acha que poderia ter feito mais, percebido antes, insistido de outro jeito. Dentro da lógica do luto, essa culpa é quase uma continuação do amor, porque só se culpa com essa força quem esteve inteira na experiência, quem amou com presença, quem se responsabiliza até pelo que estava além do próprio alcance. E foi justamente isso que deixou o desabafo de Fernanda tão impactante. Ele soava menos como uma frase pensada e mais como um vazamento involuntário de uma dor antiga, guardada por tempo demais. Só que a despedida de Erasmo não terminaria no hospital, porque depois da morte veio o velório, e depois do velório vieram as homenagens, os silêncios e também as primeiras fraturas que começariam a aparecer em torno de seu legado. A despedida de Erasmo Carlos foi cercada por emoção, reverência e comoção nacional. No velório, a presença de familiares, amigos e grandes nomes da música brasileira reforçava a dimensão histórica do artista que estava sendo homenageado. Era um momento de respeito, de memória e de reconhecimento. Entre os gestos mais simbólicos, um dos que mais tocaram o público foi o abatimento visível de Roberto Carlos, amigo de uma vida inteira. A imagem dos dois sempre esteve associada à parceria, à juventude, à construção de uma era. Ver Roberto ali, despedaçado, era como testemunhar o rompimento de um elo que parecia eterno. Mas velórios também são lugares onde a dor íntima e a presença pública se chocam. E nesse cenário, Fernanda Passos viveu algo muito particular. Ao mesmo tempo em que ocupava o lugar de esposa e companheira dos últimos anos, ela também percebia o fluxo de pessoas, a dinâmica familiar, as presenças que se aproximavam naquele instante derradeiro. Em seus desabafos posteriores, ficou claro que nem tudo naquele contexto foi vivido com serenidade por ela. Existia mágoa. Existia a sensação de que algumas pessoas apareciam na despedida sem terem feito parte da travessia mais dura. Esse tipo de ressentimento é explosivo porque toca em uma questão muito sensível. Quem realmente esteve presente? Quem conhece o peso do cuidado nos dias difíceis entende o quanto isso importa. Em momentos de doença, fragilidade e finitude, o afeto deixa de ser discurso e vira rotina, presença, exaustão, vigília. Por isso, quando a morte chega, não é raro que o luto também revele cobranças antigas. E no caso de Fernanda, essa percepção apareceu de maneira forte. Em uma visão muito pessoal e emocional, ela parecia delimitar com clareza quem considerava parte da verdadeira família afetiva de Erasmo.
Essa postura mexeu com a opinião pública porque fugia do comportamento esperado de uma viúva silenciosa e diplomática. Mas talvez justamente aí resida a verdade daquele momento. Ela não estava performando equilíbrio, estava ferida, estava cansada, estava reagindo como alguém que sustentou o amor até o último suspiro e, de repente, viu esse amor se transformar também em território de tensões. E se naquele instante tudo parecia apenas consequência natural do luto, o tempo mostraria que as dores não ficariam restritas à ausência, porque o que viria depois envolveria herança, memória, patrimônio e uma pergunta incômoda. Quem tem o direito de decidir o que sobra de um ídolo depois que ele parte? A morte de Erasmo Carlos deixou não apenas saudade, mas também um legado material e simbólico enorme. Quando um artista desse porte parte sem deixar um testamento formal, o luto passa a conviver com a burocracia, e isso quase sempre produz tensão. No caso dele, a situação tinha um elemento jurídico delicado. O casamento com Fernanda Passos havia sido realizado sob separação total de bens, uma exigência legal em razão da idade do cantor no momento da união. Isso fez com que muitas pessoas passassem a discutir, comentar e especular sobre o lugar dela dentro da partilha. Num primeiro momento, havia a impressão de que tudo caminharia de forma relativamente harmoniosa. Mas, com o passar do tempo, começaram a surgir ruídos em torno da administração do espólio, especialmente no que dizia respeito a itens ligados ao acervo histórico e artístico do cantor. E aqui estamos falando de algo que vai muito além de valor financeiro. Objetos, instrumentos, documentos e peças da carreira de um nome como Erasmo Carlos não representam apenas bens. Representam memória cultural. Representam um pedaço da história da música brasileira. É justamente por isso que a discussão se tornou tão sensível. De um lado, a figura da esposa que viveu os últimos anos ao lado dele e que se vinculava afetivamente à preservação de sua presença. Do outro, os herdeiros e a dimensão familiar mais ampla do legado. No meio disso tudo, o que estava em jogo não era apenas quem fica com o quê, mas a interpretação pública de quem teria mais legitimidade para falar em nome da memória do cantor. E quando luto, afeto e patrimônio se misturam, o resultado raramente é simples. Para o público, essa disputa teve um efeito ainda maior porque quebrou a imagem de despedida encerrada. De repente, a história continuava aberta. O nome de Fernanda voltava ao centro, não só como viúva apaixonada, mas como personagem essencial de um capítulo pós-morte carregado de tensão. A mulher que antes escrevia cartas de saudade, agora também aparecia associada a decisões, conflitos e posições difíceis. E isso amplificou ainda mais o peso de sua frase de culpa. Porque quando alguém já está emocionalmente quebrado, qualquer nova batalha se torna ainda mais insuportável. Só que o ponto talvez mais surpreendente dessa fase não foi a existência do conflito em si. Foi o momento em que um nome gigantesco, conhecido por evitar esse tipo de exposição, decidiu se posicionar de maneira decisiva. E quando esse nome entrou em cena, a história ganhou contornos ainda mais simbólicos. Em meio às notícias sobre o inventário, os questionamentos em torno do acervo e a delicadeza de tudo que envolvia o pós-morte de Erasmo Carlos, um nome passou a ser citado com força nos bastidores: Roberto Carlos. E não como simples amigo abalado pela perda, mas como alguém disposto a defender publicamente, ou ao menos institucionalmente, um posicionamento dentro daquela história. Para muita gente, isso soou como um gesto poderoso de lealdade. A relação entre Roberto e Erasmo sempre foi maior do que parceria artística. Ela atravessou juventude, sucesso, transformação cultural, crises pessoais e décadas de amizade. Os dois compuseram juntos, sonharam juntos e ajudaram a criar um dos capítulos mais marcantes da música brasileira. Por isso, qualquer sinal de apoio vindo de Roberto inevitavelmente carrega um valor simbólico enorme. Não é apenas a opinião de um colega, é a voz de alguém que conheceu Erasmo de uma forma que pouquíssimas pessoas conheceram. Quando surgiram relatos de que Roberto Carlos teria se posicionado a favor de Fernanda Passos em meio à disputa, o peso emocional dessa informação foi imediato, porque, nesse cenário, o apoio dele podia ser lido como uma espécie de reconhecimento afetivo, o reconhecimento de que ela teve um papel real, profundo e legítimo na vida do amigo.
Isso também ajuda a explicar por que a figura de Fernanda nunca coube na caricatura simplista que alguns tentaram criar. Ela não era apenas a mulher mais jovem ou a viúva do ídolo. Ela era alguém que, ao que tudo indicava, havia sido aceita e reconhecida dentro do círculo íntimo de um homem extremamente importante para a história da música brasileira. Esse detalhe transforma a narrativa, porque quando um nome como Roberto Carlos aparece associado à defesa da memória de Fernanda, o público é obrigado a reconsiderar muitos julgamentos. A imagem que se forma não é a de uma oportunista, é a de uma mulher que realmente viveu essa história, suportou o peso dela, e agora se vê tentando proteger não só seu lugar, mas também a forma como aquele amor será lembrado. E talvez seja justamente aí que a frase "não consigo me perdoar" ganhe sua dimensão mais devastadora. Porque tudo indica que o que ela não perdoa em si mesma não está ligado a uma disputa material. Está ligado à sensação de ter amado até o fim e, mesmo assim, continuar carregando perguntas sem resposta. Só que antes de concluir isso, falta compreender o elemento mais duro de todos, o silêncio. Porque, em algumas histórias, o que mais destrói não é o que foi dito, é o que ficou preso dentro da pessoa por tempo demais. O silêncio de Fernanda Passos nunca foi um silêncio vazio. Depois dos primeiros desabafos intensos, veio um recolhimento que dizia muito, como se ela tivesse percebido que, a partir dali, cada palavra sua seria analisada, distorcida ou transformada em manchete. E talvez tenha sido exatamente nesse intervalo entre falar de mais e falar de menos que a dor amadureceu. O luto, quando não encontra saída, costuma se transformar em culpa. E a culpa, quando se prolonga, vira uma espécie de prisão emocional. A frase "não consigo me perdoar" é tão forte justamente porque ela não parece ensaiada. Ela parece ter escapado de um lugar muito íntimo. E quando alguém diz isso após perder a pessoa que ama, quase nunca está confessando um fato objetivo. Está revelando um estado de espírito. É o coração tentando negociar com o impossível. É a mente reencenando cenários. É o sofrimento, criando a ilusão de que, se houver um culpado, então a tragédia talvez faça algum sentido. Só que não faz. A morte raramente oferece sentido a quem fica. No fundo, a confissão de Fernanda humaniza toda essa história de um jeito brutal, porque ela desfaz a imagem de finais organizados, mostra que nem sempre o amor termina em paz. Às vezes ele termina em confusão emocional, em memória fragmentada, em saudade física, em frases que doem mais do que qualquer silêncio. E talvez seja por isso que tanta gente se conectou à dor dela. Mesmo quem nunca viveu uma história parecida, reconhece esse sentimento. O de olhar para trás e pensar que faltou alguma coisa. Uma conversa, um cuidado, um abraço, uma insistência, uma presença, uma chance a mais. Ao quebrar o silêncio, Fernanda não apenas reabriu a ferida pública em torno da morte de Erasmo Carlos, ela revelou algo que muita gente tenta esconder a vida inteira, que amar alguém profundamente não impede a culpa de aparecer depois. Às vezes é justamente o contrário. Quanto maior o amor, mais a mente procura falhas onde talvez só tenha existido impotência. E quando a história chega a esse ponto, a pergunta já não é mais apenas o que aconteceu com Erasmo Carlos em seus últimos dias. A pergunta passa a ser outra, muito mais incômoda e universal. Será que alguém consegue mesmo sair ileso de um amor interrompido? No fim das contas, a grande revelação dessa história talvez não esteja em um documento, em uma disputa ou em uma frase isolada. Ela está no fato de que por trás do mito chamado Erasmo Carlos existia uma despedida real, imperfeita e dolorosa. E por trás da figura pública de Fernanda Passos existia uma mulher tentando sobreviver ao peso de ter amado alguém até o último instante, e ainda assim sentir que isso não foi suficiente. A confissão "não consigo me perdoar" resume exatamente isso. O amor nem sempre termina com respostas. Às vezes ele termina com saudade, culpa e silêncio. E talvez essa seja a parte mais triste e mais humana de todas, porque o legado de um ídolo pode até continuar nos discos, nas composições e na memória do público, mas o legado emocional de um grande amor fica preso em quem ficou vivo para lembrar. Se esse vídeo te tocou, deixe o seu like,
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E comenta aqui embaixo, na sua opinião, a frase de Fernanda revela culpa, dor ou apenas o peso insuportável da saudade? Quero muito saber o que você pensa.